aqui, tomando um café, eu já quero que estou vendo aqui do lado algumas das questões. Eu vou adiantar um pouco, vocês retirem aí. Primeira pergunta, que está aqui na minha frente, não é a primeira, há outras, mas da Sandra Coelho, que diz o seguinte: já ouvi dizer que pouco antes de morrer, Mary Burns formalizou a união com Engels. Isso é verdade, então? Não, não é. Há uma confusão aí. Depois que a Mary morreu, o Engels passou a viver maritalmente com a irmã dela, Lydia Burns. Viveu com ela até meados dos anos 70. A Lídia, conhecida como Lizzie, pouco antes de morrer, pede a Engels que eles se casem. O Engels, que a amava, e como uma homenagem à mulher que esteve com ele mais de uma década, topa uma cerimônia religiosa. Ele não acreditava absolutamente nada, mas para ela era significativo. Aí ele se casa. Note, ele formaliza a união não com a Mary Burns, mas 20 e tantos anos depois com a irmã dela, Lizzie Burns. O nome dela era Lídia, o apelido era Lizzie Burns. Isso é uma. A outra pergunta é Morzelli, é isso? Aguiar Morzelli? Isso, exatamente. A pergunta é muito engraçada. Não há comparação, não há mesmo. Mas como explicar essa inversão de Engels ter nascido em berço capitalista e ido ao socialismo, e Mussolini ter nascido em berço socialista e tornado fascista? Olha, eu não sei se é rapaz ou moça, do jeito que está aqui. É um homem. É um homem. É um companheiro? Isso, companheiro. E logo abaixo ele me pergunta o filme Jovem Marx. Eu respondo primeiro de baixo. Não, o Aguiar. Marx e Engels nunca brigaram antes de se tornarem amigos. Eles tiveram um estremecimento depois, a propósito, inclusive, da morte de Mary Burns. O que esse filme foi um filme muito interessante, mas é um filme que mistura realidade com ficção, e há equívocos graves. Mas o filme é muito interessante. Mas quanto à sua questão anterior, meu amigo, eu quero te dizer o seguinte: no mundo há homens honestos e há safados, não é? Há oportunistas. Mussolini era um oportunista, obviamente, mas eu quero te dizer que o Mussolini não nasceu em berço socialista, não. Ele ingressou no Partido Socialista, mas as suas ambições o levaram a se transformar naquilo. Eu vou te contar uma história. Bom, quanto à explicação do Engels, nascido em berço burguês, ter chegado ao socialismo, eu sugiro que você leia o Manifesto do Partido Comunista. Há uma passagem lá, que é uma passagem brilhante, é um parágrafo, onde os dois, Marx e Engels, sem querer, estão falando da sua própria história. Eles dizem o seguinte: quando a luta de classes está num momento de clímax, num momento de auge, e a hora derradeira se aproxima, uma parte da burguesia adere à classe operária. Tal como no passado, uma parte da nobreza, no processo da Revolução Burguesa, aderiu à burguesia. E é interessante que nessa passagem do manifesto, o Marx e o Engels dizem quem vai aderir à classe operária, vincular-se à classe operária, é especialmente aqueles ideólogos burgueses que alcançaram uma compreensão teórica do movimento da história. Por isso eu acho, mas eu não resisto, Aguiar, a contar uma historiazinha aqui que eu assisti
num debate na faculdade, lá na USP, se eu não estou enganado, na Poli, no início dos anos 80. Um debate engraçadíssimo, que reuniu uma mesa onde estavam muito jovem Plínio de Arruda Sampaio Filho. Vocês conhecem o Plininho, deve ser companheiro de PSOL de vários companheiros aí. Eu admiro muito o Plininho. O Plininho estava lá. E no mesmo debate estava o Delfim Neto. Vocês conhecem o Delfim Neto, né? Ainda está vivo. Ministro da ditadura, conselheiro de Lula no seu governo. As pessoas se esquecem disso. E, de repente, a garotada, os estudantes estavam batendo palma para o Plininho, não estavam vaiando do Delfim. Mas, deixa eu acender uma luz aqui. Mas, a um certo momento, o Delfim ficou de saco cheio e disse: olha, vocês todos aí para a plateia, vocês estão enganados. Quem é povo aqui nessa mesa sou eu. Eu é que tive que trabalhar para pagar meus estudos. Olha, depois vocês tomem maior, minha lembrança é essa, depois tomem maiores informações com o próprio Plínio, não é, que está aí, vivo, em Campinas, é uma figura maravilhosa. Ele pode contar isso melhor, mas eu acho isso exemplar. O Delfim diz: olha, vocês estão enganados, eu aqui que sou povo. Esse moço que está aí é filho de uma tradicional oligarquia paulistana. Eu pensei cá com os meus botões. O que o Delfim está falando é verdade. Eu, nessa época, não conhecia pessoalmente o Plínio, não, hein? Vinha conhecê-lo muito depois. Mas aí eu fiquei fã dele. Pensei com os meus botões: esse professor, esse economista jovem aí da Unicamp está frito. O Plínio saiu-se brilhantemente. Ele recordou uma conversa de um dirigente da Revolução Chinesa, não sei se era Xu Enlai, mas um deles, com um representante do imperialismo norte-americano, salvo erro, Kissinger. O Plininho retomou essa história e disse: mas, caro professor, é fácil de explicar isso para os estudantes. Nós dois traímos a nossa classe. Vocês imaginem, não é? Que a garotada arrebentou em aplauso para o Plínio. Isso ajuda a gente a entender, mas os caras traem a sua própria classe, não é? Eu não vi tanto dirigente sindical que se dizia radical, se apresentava como radical sendo acarinhado por banqueiro. A gente vê isso muito frequentemente e também vê, não é? Cara que nasce. Esse processo está lá muito bem posto. Eu diria uma bela análise, entre aspas, sociológica, do Marx e do Engels. A luta de classes é dinâmica e vai alterando as posições aí. Não sei se isso ajuda a pensar, hein? Deixa eu só matar uma questão da Mariana Oliveira dos Santos. Ô Mariana, o Engels escreveu um livro que o Marx leu e até colaborou, um livro que é conhecido como Anti-Dühring. Ele está traduzido no Brasil, lançado pela Boitempo. Uns socialistas franceses pegaram 3 capítulos desse livro e editaram na França com um título que dá a impressão às pessoas que é um livro especial do Engels. Não, é o extrato de um livro do Engels. O título que o Engels aprovou é o seguinte: do socialismo utópico ao socialismo científico. Preciso te responder, cara Mariana. Em Engels,
o grande avanço é o do socialismo utópico ou socialismo científico. Mas a palavra utopia hoje entrou tão na moda, né? Tem gente que quer regredir do socialismo científico ao socialismo utópico. Quero só chamar a atenção que há teóricos que no trato da utopia, viu, Mariana, dão a ela um tratamento, a esse conceito, um tratamento brilhante e que não é esse vulgarizado que está aí, não é? É preciso reinventar as utopias. Eu estou convencido que se o Engels estivesse aí, ele distribuiria alguns exemplares do socialismo utópico ao socialismo científico. Mas há pesquisadores, né, que muito antes, desenvolveram uma reflexão sobre utopia. Eu estou pensando particularmente no alemão Ernst Bloch, escreve-se Bloch. Não sei se isso ajuda. Agora vamos voltar para a nossa conversa, né? Desculpem, mas pelo menos 3 questões.